Vamos falar hoje de novo sobre pornô chanchada, sobre cinema erótico brasileiro, porque Zezé Mota, em seu Twitter, publicou uma série de tweets sobre a sua participação em alguns desses filmes de um momento histórico do cinema brasileiro. Então, recentemente, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu quero voltar a esse assunto porque, enfim, tá agora, tá em voga, né? E a gente discutiu um pouco sobre por que a pornô chanchada e o cinema erótico brasileiro é tão importante para o nosso cinema, enquanto um projeto de formação de público na história do nosso cinema. Olha só, confere esse tweet aqui da Zezé Mota, mas antes disso, antes de você ver o tweet da Zezé Mota, você já faz parte da Introdução ao Cinema? O curso de cinema mais charmoso do Brasil. Em breve, inclusive, eu pretendo fazer uma aula sobre pornô chanchada por lá. Mas veja, ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso. 1 ano. E durante esse 1 ano você vai ter acesso a todas as aulas que já estão disponíveis lá, mais 2 aulas novas todos os meses. E o que você vai encontrar lá? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Mas, Felipe, seja mais específico. Neorrealismo italiano, cinema como espelho, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, cinema noir. Aliás, essas 2 aulas que eu falei por último são as aulas desse mês de dezembro. Cinema noir e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Contra-interpretação, cinema novo, cinema moderno, cinema clássico, isso tudo tá lá. Tá tudo lá. Então faça parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Então vamos aqui para o tweet da nossa Zezé Mota. Olha só. Sou da década de 40 e como muitas atrizes dessa geração, sim, eu também fiz pornô chanchada. Essa é uma fotografia da cena do filme Os melhores momentos da pornô chanchada. Encontrei num leilão de fotos de cinema, eu e o saudoso João Dória. Então a participação dela no filme na pornô chanchada. E ela foi além. Ela nos disse também aqui: nós nos divertíamos, eram cenas sensuais, um pouco de nudez, insinuações, nada vulgar. Tinha arte em tudo, mesmo com produções de baixo orçamento. A verdade é que naquela época, tudo estava lutando por espaço, por dinheiro, em fazer uma carreira. Todo mundo. Então, assim, quando ela fala que nada vulgar, ela tá falando dos filmes que ela participou, mas isso não significa que... o Jorge Dória. Viajei, não é João Dória não, pelo amor de Deus. Se bem que o João Dória quase participou de uma pornô chanchada aí também, né? Por pouco ele não participou de uma pornô chanchada, né? Mas enfim, é o Jorge Dória, desculpa. Mas, assim, os filmes que ela participou, ela tá falando aqui como nada vulgar. Mas, assim, é claro que a gente sabe que a pornô chanchada, ela tem os seus problemas também. Não significa quando a gente diz que a gente deve resgatar essa memória para não viver com esse imaginário popular que é muito característico do neoliberalismo do Brasil. A gente já vai discutir sobre isso de novo, por quê? De que a pornô chanchada é um momento que a gente tem que descartar da nossa história. É claro que há coisas nesse período da história do cinema brasileiro que sabe, terrível. A gente tem que combater de fato. Mas isso não significa que tudo produzido no contexto da pornô chanchada é descartável. Mas vamos lá. E ela fala aqui, a verdade é que naquela época todo mundo estava lutando por espaço, por dinheiro e em fazer uma carreira, né? A pornô chanchada é muito subestimada. Perfeito. E os motivos pelos quais ela é subestimada a gente vai conversar. Foi o único gênero do cinema brasileiro que se bancou com bilheteria, com audiência. E tinha excelentes filmes. Inclusive, no final aqui desse corte, eu vou indicar para vocês alguns filmes do cinema erótico brasileiro, tá bom? Mas vamos lá. Quando ela diz aqui pra gente que foi o único gênero do cinema brasileiro que se bancou com bilheteria e audiência, isso é muito interessante pra gente discutir, porque de fato, e isso é um dos principais pontos que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer um projeto de resgate à pornô chanchada. Recentemente, inclusive, me fizeram uma pergunta, algo do tipo, por que a pornô chanchada tem que voltar? Pra mim a pornô chanchada é datada e tudo mais. Sim, a pornô chanchada é datada, até porque a gente já discutiu o que significa datado e não datado. Tudo é datado, tudo faz parte do seu tempo histórico. O que a gente quer quando a gente diz isso não é resgatar a pornô chanchada pra fazê-la hoje.
Quando a gente estuda a história do cinema, quando a gente estuda a história, não é para fazê-la novamente. Não é para fazê-la novamente, mas é para resgatá-la enquanto memória. Para que a gente não tenha uma difamação da nossa história, para que a gente possa praticá-la no hoje. Não a replicação do mesmo, mas para que a gente possa, através da nossa história, desenvolver o nosso cinema. E a pornochanchada é um marco na história do cinema brasileiro, como a Zezé Mota nos disse aqui, que se bancou com bilheteria e audiência. Um projeto de cinema que construiu público no cinema brasileiro. Era um cinema que era produzido majoritariamente no bairro da Luz, lá em São Paulo, no que a gente chama de Boca do Lixo. Então, assim, na Boca do Lixo era um espaço onde havia produções cinematográficas junto com enfim, todo tipo de marginalidade da sociedade, todo tipo de cidadãos marginalizados da sociedade estavam inseridos no mesmo lugar onde eram produzidos filmes da Boca do Lixo. E naquele contexto, eram filmes que eram produzidos de maneira muito veloz. Então, eu já contei isso pra vocês também. Você chegava na mesa do produtor numa semana com o roteiro de um filme, iniciava a produção na semana seguinte. Na semana seguinte, nós já estava na mesa de pós-produção, para na semana seguinte já estar em cartaz. Porque era uma reprodução em massa daquele tipo de produto, inclusive dificultando o processo de censura. A gente tem que ter em mente que esse tipo de filme era feito lá naquele período da ditadura militar. Então esse modelo de reprodutibilidade que a Boca do Lixo encontrou para fazer seus filmes, inclusive fazia com que os filmes tivessem dificuldade de serem censurados pela ditadura militar. Isso não significa dizer, porém, que a ditadura militar não tenha abraçado parte desse cinema erótico para fazer os seus filmes. A Embrafilme, que vai ser a empresa brasileira de cinema naquele momento histórico que financiava a produção cinematográfica naquele contexto, não necessariamente financiava os filmes realizados na Boca do Lixo, mas os seus filmes, que recebiam, portanto, financiamento do Estado, ganhavam dinheiro para fazer, inclusive, filmes de conteúdo erótico. Exemplo, Dona Flor e seus dois maridos. Filme com conteúdo erótico que foi financiado pela Embrafilme e que foi um marco de bilheteria na história do cinema brasileiro. Não é um filme da Boca do Lixo, mas que, ainda assim, foi um marco da Embrafilme. Assim como um outro filme muito interessante para discutir isso, A Dama do Lotação, filme do Neville de Almeida. Filme que vai ser financiado pela Embrafilme, portanto com dinheiro do Estado, e que carrega consigo um conteúdo erótico. Percebe? Então veja, nós estamos falando de um momento histórico do cinema brasileiro que está fincado bastante ali, sobretudo na década de 70, de uma rápida reprodutibilidade do modo de fazer cinema e que, a partir de uma grande oferta de filmes, construiu público para o cinema brasileiro. Somado a isso, o ataque da Embrafilme a esse mercado, financiando o produto brasileiro nacionalmente e internacionalmente. A Sônia Braga vai ser uma atriz internacionalmente reconhecida a partir desse momento, sobretudo depois que ela faz o Beijo da Mulher-Aranha. Então veja, vai ser um momento histórico de grande construção de público para o cinema brasileiro. O que eu quero dizer é que, nós estamos falando de década de 70 aqui, eu quero dizer que o seu pai, dependendo da sua idade, o seu avô ia pro cinema ver pornochanchada. Ia pro cinema assistir cinema erótico brasileiro. E é o seu pai, é o seu avô que hoje fica falando que cinema brasileiro é uma grande porcaria porque só tem palavrão, putaria, favela e pobreza. O seu pai que estava lá assistindo esses filmes. O seu avô que estava lá assistindo esses filmes. E que estava lá toda semana. Estava lá toda semana para assistir aos filmes. Aí vai dizer que é ruim? Vai me dizer então que o financiamento em cinema não com um projeto bem alinhado não constrói público para o cinema brasileiro? Não, ele constrói.
Constrói. E a nossa história, e por isso que é importante resgatar a pornochanchada, porque a nossa história... Isso aqui é materialismo histórico, gente. A nossa história demonstra que isso é possível. A nossa história demonstra que é possível construir um projeto nacional de construção de público para o nosso cinema. E a pornochanchada é esse marco. Por isso a gente não quer replicá-la, mas compreender de que é possível fazer. É possível fazer. Agora, por que a pornochanchada é tão difamada por aqueles, inclusive, que assistiam? E que, posteriormente, nas novas gerações que se seguem, segue o discurso de que é algo a ser difamado. Ganha um contorno pejorativo. Primeiro, a gente precisa ter em mente que nesse momento histórico, década de 70 e década de 80, nós temos muitos remanescentes e atuantes do cinema novo. E o cinema novo vai ser um cinema que vai ganhar força no Brasil, sobretudo na década de 60 e em diante, que tinha um projeto anti-imperialista, sobretudo, portanto, frente ao avanço do estrangeiro ao cinema nacional, mas que tinha uma atuação no campo do cinema brasileiro, tanto no fazer cinematográfico, como no acadêmico, como na crítica. Então, o cinema novo ganhou espaço nesses três âmbitos: no fazer, na crítica e na academia. O que significa isso? Significa que, para a galera do cinema marginal, que viria posteriormente, o cinema novo, ele fazia cinema sobre o povo, mas não para o povo. E, portanto, ele fazia cinema para a academia, fazia cinema para o crítico, saca? Essa era a crítica dos marginais. Mas o cinema novo conseguiu abarcar esses três pontos: a academia, a crítica e o fazer. Fazendo com que, dentro do âmbito nacional, a regra do bem-fazer artístico estivesse destinada ao projeto do cinema novo. E os cinemanovistas enxergavam a pornochanchada de forma pejorativa. Inclusive, foram os cinemanovistas que deram esse nome pejorativo, que ficou marcado como pornochanchada. A galera da pornochanchada abraçou o nome de, assim, é pornochanchada? Tá bom, então a gente é pornochanchada. Mas pra história, porque a nossa crítica, ela abraçou esse projeto cinema novista, pra história, a pornochanchada, portanto, ganha um caráter pejorativo. Mas não para por aí. Porque não se dá só pela pornochanchada, porque isso é só o âmbito crítico e acadêmico. E o âmbito crítico e acadêmico não é o povo. Não é o povo. Não foi o cinema novo que falou pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, que porventura assistiram esses filmes, mas que talvez não sejam cinéfilos. Não foram os críticos que falaram pra eles que o cinema novo era uma grande porcaria. Isso fez parte de um projeto de difamação da indústria cultural brasileira que vem do estrangeiro. A gente precisa ter em mente que essa virada da década de 70 para a década de 80 vai ser também a virada para a inserção da América Latina como laboratório das experiências neoliberais, financiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, Margaret Thatcher e tudo mais, que vai enxergar na América Latina um grande laboratório para essas experiências. Inclusive assassinando um presidente democraticamente eleito no Chile, Salvador Allende. Aqui no Brasil, não foi necessário matar um presidente, até porque a gente estava num período de redemocratização, onde era fácil financiar o seu presidente a ser eleito. Era fácil criar esse candidato, sem precisar matar um, digamos assim, né? E nesse contexto, portanto, de redemocratização e de inserção das experiências neoliberais aqui no Brasil, a Embrafilme vai sendo sucateada pouco a pouco. Percebe? Nesse contexto, começa no debate público brasileiro
que o Brasil não consegue financiar, que o Estado não é obrigado a financiar os seus filmes porque tem corrupção na Embrafilme, porque tem clientelismo na Embrafilme, porque o Estado não é eficaz para fazer esse tipo de coisa, o mercado que é eficaz para fazer. E pouco a pouco, com esse discurso, a Embrafilme vai se sucateando. E, consequentemente, esse discurso vai aumentando. Olha lá, a Embrafilme não consegue fazer nada. Claro, tá sucateada. Até que em 1992, o governo Collor vai lá e extingue a Embrafilme definitivamente. Nesse contexto da década de 80, somada à década de 90, claro, quem vai entrar? Porque a Embrafilme e todo esse cinema erótico que a Zezé Mota tá nos contando aqui, que foi o único gênero do cinema brasileiro que se bancou com bilheteria e com audiência, palavras da Zezé Mota aqui. Quando esse cinema erótico, somado à Embrafilme, construiu um público para cinema brasileiro, veja só. Quando a Embrafilme sai de jogo, o público continua. A demanda por cinema permanece. Nós éramos um país em crescente aumento populacional. Veja, década de 70, a gente tá falando de um país lá na Copa do Mundo. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, salve, seleção, 90 milhões. A gente já tá com 200 milhões. Então veja, o projeto é de crescimento populacional. Não só de crescimento populacional, mas de um país que cada vez mais se torna mais urbano. Gente, isso significa demanda para cinema. Demanda para a indústria da cultura. Os Estados Unidos, abriram os olhos para isso. Claro! Olha essa demanda aqui que está sendo colocada. Mas a gente já conversou. No capitalismo nós temos acúmulo infinito de riquezas. Entretanto, esse acúmulo infinito de riquezas encontra barreiras de acumulação vez ou outra. E qual era a barreira de acumulação nesse contexto? A Embrafilme. A Embrafilme. A nossa própria indústria, que vinha construindo público para o nosso cinema. Para o nosso povo. Com o nosso produto. Porra, isso aqui tá atrapalhando a gente. Porque a gente tá tendo menos espaço do que poderia ter. Isso não significa dizer que não tinha filme americano passando por aqui, tá? Inclusive era a maioria. Mas a gente tinha uma indústria forte pro nosso cinema. Essa que é a diferença. Mas essa aqui é uma barreira. Isso aqui é uma barreira para um país que está crescendo em termos de população, para um país que está crescendo o seu parque exibidor, que está crescendo o seu ambiente urbano, as suas cidades, e que, portanto, está crescendo uma demanda por cinema. Porra, a gente precisa quebrar essas barreiras de acumulação que impedem a nossa acumulação infinita de riquezas. No estrangeiro. É arrancar dinheiro fora deles. É arrancar dinheiro fora do Brasil. É chegar no Brasil, produzir riqueza e trazer para fora. Evasão de remessas. Evasão de divisas. Qual é o projeto, então? A partir da inserção do neoliberalismo no terceiro mundo, sobretudo no antigo terceiro mundo, atual sul global, sobretudo na América Latina. Destrói a indústria cultura desses países. Destrói a Embrafilme. Sucateia ela. E como se faz isso? Financiando esse projeto, mas, sobretudo, através do imaginário social e político. Falando para as pessoas que o Estado não consegue fazer. E, posteriormente, a partir da década de 90, sobretudo, que o cinema brasileiro é uma grande porcaria. Claro, se o cinema brasileiro é uma grande porcaria, se o Estado não pode financiar, diminui o número de filmes brasileiros, diminui a demanda por filme brasileiro, o cinema brasileiro é uma porcaria, ninguém vai assistir porque foi colocado pro povo que é uma grande porcaria, não tem mais demanda por cinema brasileiro, mas a demanda por cinema existe, tá lá, porque foi construída por nós mesmos. Quem vai pegar essa demanda? Os Estados Unidos. Por quê? Porque nós ficamos de peito aberto para isso tudo. Nós ficamos de peito aberto pro estrangeiro. Para esse estrangeirismo. Fácil de entrar. Fica fácil de entrar. Porque a gente destrói a nossa indústria. E indústria da cultura forte, gente, é questão de soberania nacional. É questão de defesa nacional. Porque, mais uma vez, a indústria da cultura que vem do estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos, é um projeto de exportação de ideologia estrangeira. É os Estados Unidos, portanto, ditando no mercado nacional o que é certo, o que é errado,
o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque eles pautam o debate cultural no Brasil. Quando nós poderíamos fazer isso através de uma indústria cultural forte. Através de uma indústria da cultura forte. Então, o investimento em indústria da cultura, gente, é questão de defesa e de soberania nacional. A pornochanchada é um momento histórico, o cinema erótico brasileiro é um momento histórico que deve ser preservado, resgatado, para que a gente tenha na nossa história o lastro de que a gente teve um momento de construção de público para o cinema brasileiro. Tá na nossa história. Tá na nossa história. A gente já fez. O brasileiro já assistiu o cinema brasileiro. Mas a ideologia dominante, que nesse caso especificamente é estrangeira, tenta nos ditar cotidianamente, sobretudo a partir da oferta desses filmes inúmeros aí, que dizem que eles sabem fazer filme bom e a gente não, mas a gente vê a maior bilheteria de todos os tempos, é uma grande porcaria de filmes. Mas através dessa oferta massiva dizer pra gente, olha, a gente sabe fazer, vocês não. Então assistam os nossos. Então o resgate da pornochanchada é um resgate necessário para mostrar que tá na nossa história que é possível mostrar que o cinema brasileiro é relevante e que é capaz de construir público para o nosso próprio cinema. Mas sobretudo, que a gente deixe de difamar a história do nosso cinema para preservar aquilo que não é nosso, o que vem do estrangeiro. Para não aderir, portanto, à ideologia dominante estrangeira. Viva a pornochanchada, viva a Zezé Mota. E agora, como prometido, eu vou indicar para vocês alguns filmes do cinema erótico brasileiro. Então vamos lá. Cinema erótico brasileiro. A gente conversou aqui que era necessário resgatar esse período histórico brasileiro. Para isso eu peço que você veja o vídeo completo lá no YouTube. Noite Vazia, do Walter Hugo Cury. Walter Hugo Cury, que é um dos principais autores desse momento histórico do cinema erótico brasileiro. A Mulher que Inventou o Amor, do Jean Garret, também um dos principais autores do cinema erótico brasileiro. Excitação, também do Jean Garret, um cinema de terror erótico brasileiro. Vocês dizem que brasileiro não faz filme de terror, né? Olha só, cinema erótico brasileiro de terror. Excitação, lindo. Mais o quê? Palácio dos Anjos, também do Walter Hugo Cury. Mais um do Jean Garret. Mulher, Mulher, Possuídas pelo Pecado, do Jean Garret também. A Ilha dos Prazeres Proibidos, do Carlos Rauschenbach, um dos meus diretores brasileiros favoritos. Pornô. Gente, esse filme é maravilhoso. Pornô, do David Cardoso. Pornô, do David Cardoso. É uma antologia de 4 histórias, se eu não me engano, maravilhosas. Gente, vocês não podem perder esse filme. Vai contar a história de um homem que é explorado sexualmente por uma mulher através dos espelhos. Ele é sempre vigiado através... Olha, isso é muito cinema, gente. Ele é sempre vigiado por essa mulher através dos espelhos. E ele quer escapar desse sistema de opressão e exploração que ele vive com essa mulher. Lindo lindo. O primeiro desses vídeos desses filmes, dessa antologia, é um filme sobre um cara que tem fetiche por freira. Então ele vai fazer sexo com uma mulher e pede para que ela se vista de freira. Olha isso. Olha isso. Não é o primeiro não, acho que esse é o segundo. Assistam pornô do David Cardoso, tá bom? Super normal. E por fim, mas não menos importante, Rio Babilônia, do Neville de Almeida. Não, por fim não. Pega mais um do Neville de Almeida aí e bota A Dama do Lotação, tá bom? A Dama do Lotação e Rio Babilônia. Assistam esses filmes maravilhosos. Viva a pornochanchada. Viva o cinema erótico brasileiro. Curtiram o vídeo?